A gente vai dar, então, seguimento à nossa programação, né? Eu gostaria, então, de apresentar o Dr. Carlos Carvalho, professor titular da disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor de divisão de pneumologia do INCOR, da HCFM USP, chefe da UTI respiratória do INCOR e coordenador da Tele-UTI, também do Instituto Coração. O Dr. Carlos vai coordenar e moderar o segundo eixo de nossa programação da tarde, denominado Inovação. Na verdade, ele é o palestrante e estaremos aí junto com ele para depois promover um pouco a discussão. Esse tema encerra, então, o nosso tema central do Congresso, que é o impacto da pandemia Covid na gestão dos hospitais, né? O aprendizado organizacional e a inovação. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Olá, sou Carlos Carvalho. Hoje vamos discutir o que aprendemos do ponto de vista de tratamento após aí mais de 1 ano e meio da Covid-19. Eu vou mostrar para vocês muito do que discutimos nesse período no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que durante mais do que o primeiro semestre do ano passado deixou os seus 900 leitos só para atendimento de Covid. Bom, a Covid-19 ela persiste até hoje e com o surgimento frequente de novas variantes tem ocorrido surtos que vão trazendo mudanças, surtos de novas variantes que vão trazendo mudanças nas características. Por exemplo, no primeiro semestre do ano passado, no início, era bastante comum os pacientes com a Covid-19 apresentarem febre, apresentarem perda de olfato e paladar. Com os pacientes já no primeiro semestre desse ano, de 21, o que nós observamos é que a febre e a perda de olfato e paladar não são eventos tão frequentes assim. Isso faz com que as curvas de frequência em diferentes partes do mundo tenham oscilado e volta e meia tem um aumento. Outra coisa que modula o espalhamento da curva são as medidas protetoras que foram tomadas e as medidas de prevenção que vamos detalhar na discussão à frente. No final do mês de fevereiro, quando apareceu o primeiro caso no Covid no Brasil, isso acendeu um alerta e, tanto aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, quanto na Secretaria da Saúde, no Centro de Contingência para o Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo, nós discutimos a criação de uma linha de cuidados do paciente Covid, desde o momento que ele estava em casa e ele saía por problemas respiratórios na maior parte das vezes, ia a uma unidade de saúde procurar atendimento e fazia com que os casos mais graves fossem internados, isolados em enfermarias ou quartos, ou se ele fosse de gravidade maior ainda, ele iria para a UTI. Então, essa linha de cuidado chegava nesse ponto, o paciente se recuperando, ele vinha, a partir daí, nessa linha para um segmento ambulatorial, que é o que estamos fazendo hoje, no pós-Covid, ou se ele viesse a falecer, ele era submetido a uma autópsia para podermos entender qual o tipo de lesão que esse novo coronavírus poderia gerar. Com isso, nós construímos uma série de protocolos e passamos a fazer a disseminação desses protocolos através de cursos que ficavam tanto na plataforma, no site da Secretaria da Saúde, como no site da Escola de Educação Permanente aqui do Hospital das Clínicas, e fazíamos também de discussões de capacitação das equipes. Então, após essa capacitação, começamos a fazer teleinterconsultas e chegamos a monitorar mais de 500 leitos ao longo de diferentes
hospitais em diferentes cidades no estado de São Paulo e baseávamos ainda o resultado dessa capacitação e dessas teleinterconsultas em indicadores que discutimos com a Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo. Esse protocolo foi um certo sucesso, ao ponto de hoje termos expandido para além do estado de São Paulo. Hoje monitoramos UTIs em 5 diferentes estados da federação. Bom, esses protocolos eles foram discutidos para a Secretaria da Saúde, como eu disse, e também foi feita uma ampla discussão com a participação das diferentes sociedades médicas envolvidas no tratamento do paciente COVID, diferentes associações, como a Associação Brasileira de Medicina, como também os hospitais, ditos hospitais de excelência, que fazem parte de um programa do PROAD-SUS com o Ministério da Saúde. E resolvemos uniformizar esses protocolos, desde o uso de oxigênio, do suporte ventilatório, também a intubação, que esses pacientes, quando necessitam, deve ser feito numa sequência rápida. Então, fazendo uma série de algoritmos e uma série de filmes, de pequenos clipes que orientam, que dão suporte a esse texto, a essas aulas de ventilação e de uso de oxigênio e de uso farmacológico. E essas aulas elas foram programadas para as equipes médicas, de enfermagem, de fisioterapia, de técnicos de enfermagem, e foram adaptadas não só para os pacientes adultos com COVID, mas também para situações especiais, como sendo a COVID durante a gestação e no puerpério. E isso também está disponibilizado pelo Ministério da Saúde e pela Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas. Então, o que aprendemos, que era fundamental para esses pacientes, nós instituímos uma estratégia protetora de ventilação. E isso nós sabíamos baseado em outras insuficiências respiratórias causadas por outros vírus ao longo do tempo, assim como no tratamento da síndrome de desconforto respiratório agudo, que é a síndrome que acomete os pacientes quando tem pneumonias bacterianas ou pneumonias virais. Isso acontece também no caso do coronavírus, com algumas características próprias da infecção viral por esse novo coronavírus. Então, o que vamos ajustar no ventilador mecânico para que a própria ventilação não cause uma lesão adicional é o parâmetro do volume corrente, o ajuste da PIP, que dependendo da complacência do sistema respiratório do paciente, uma determinada pressão vai ser atingida na via aérea. Então, esses parâmetros são os parâmetros principais. E a conjunção deles gera o que nós conhecemos por pressão de distensão ou driving pressure. E nós sabemos que volumes correntes altos, assim como platô de pressão elevado, em situações de complacência baixa, vão gerar altas pressões de distensão, que pode ser o evento final que vai causar a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então, nós devemos prevenir isso e nós vamos basear todo o conceito da estratégia protetora na manipulação dessas variáveis. Então, nós devemos trabalhar com volumes correntes na faixa de 6 ml por quilo do peso. Aqui já está uma tabelinha do peso ideal. Então, um indivíduo, por exemplo, de 1,80 m, ele deve ser ventilado com volume corrente de 400 ml, 450 ml. Se for uma mulher de 1,70 m, ela deve ser ventilada, por exemplo, com
370, 380 ml. Então, aqui, nos nossos protocolos, já tem o indicativo de quanto de volume corrente deve ser ofertado. Então, colocamos o paciente no modo volume controlado, ajustamos o volume corrente corrigido para o peso ideal, que é baseado na altura do paciente que estiver internado, colocamos aí um fluxo que sugerimos entre 50 e 60 litros por minuto, que indica a velocidade com que esse volume de ar vai entrar no modo volume controlado no sistema respiratório do paciente. Como baixamos o volume corrente, sugerimos aí uma frequência inicial de 25 até ser realizada a gasometria, que vai poder nos orientar no ajuste da ventilação alveolar para que tenha um pH e um PCO2 adequado para a condição que queremos instituir, e algumas vezes no bojo da estratégia protetora nós permitimos um certo grau de hipercapnia e um certo grau de acidose respiratória. Sugerimos iniciar com uma PIP de 10 centímetros de água e uma fração inspirada, quando da intubação do paciente, ela deve ser oxigênio puro, ou seja, deve ser um FO2 de 100% de oxigênio, e depois da intubação e desses ajustes serem realizados, de acordo com a oximetria de pulso, nós podemos ir reduzindo a fração inspirada, mantendo o nosso alvo de oxigenação, que é de 90% a 94% na oximetria de pulso, e tendendo, se for possível, baixar esse FO2 até atingirmos uma fração inspirada de 0,6, de 60%. Aí nós devemos deixar o paciente estabilizar e, na sequência, promover, depois de uma meia hora de estabilização, coletar sangue arterial para fazer esse ajuste. E essa estratégia protetora, num estudo que fizemos baseado nos pacientes que estiverem internados no Hospital das Clínicas, nós mostramos pela primeira vez que o uso de estratégia protetora no tratamento da insuficiência respiratória dos pacientes de Covid-19 se mostrou eficaz, avaliando mais de 1.500 pacientes que foram internados, cerca de 80% desses 1.500 pacientes necessitaram de ventilação mecânica e a letalidade nesse período de internação foi de 44%, e aqueles pacientes que foram submetidos à ventilação mecânica tiveram uma letalidade menor, uma sobrevida maior, quando comparado com aqueles que não foram ventilados utilizando essa proposta de uma ventilação protetora. Então, a ventilação protetora deve ser a ventilação padrão nos pacientes com a pneumonia, com a inflamação causada pela Covid-19. O paciente, então, depois daquele período que ele é instalado a estratégia protetora, nós aqui começamos com aquele FO2 de 100%, tentamos ir diminuindo até 60%, coletamos a gaso. Se a PO2 e FO2 for menor do que 150, se a relação PO2 e FO2 for menor que 150, com o paciente precisando de FO2 até 70% e uma PIP até 14, então a estratégia preferencial nesse momento é a indicação da posição prona. Então, o paciente deve ser colocado em prona e, depois de colocar em posição prona, se faz uma gasometria cerca de 30 minutos depois, para fazer os ajustes, tomando todos os cuidados para essa colocação. Se o resultado da prona for interpretado como um resultado favorável, ele deve ser mantido em posição prona por um período de cerca de 16, podendo chegar até um pouco mais, até 20 horas nessa posição.
Se a equipe não estiver treinada, habituada a colocar indivíduos em prona, nós temos aqui um tutorial, um aplicativo dentro dessas plataformas, tanto do Ministério da Saúde, como da Secretaria da Saúde de São Paulo, como do Hospital das Clínicas, da Escola de Educação Permanente, que ensina como se faz para posicionar adequadamente e com o menor risco possível um paciente em posição prona. Então, isso já foi demonstrado que a posição prona ela funciona mesmo em situações onde o paciente possa fazer ainda até uma prona espontânea. Então, a posição prona ela tem se mostrado favorável na evolução dos pacientes, não só por ajustar a relação ventilação-perfusão e promover uma melhora na troca gasosa, como ela foi demonstrada, ela consegue diminuir a mortalidade e nos pacientes em prona espontânea consegue diminuir a necessidade de intubação. Bom, como eu falei para vocês, os pacientes aqui no Hospital das Clínicas que vinham a falecer eram submetidos a uma autópsia. E logo no início, nós percebemos algumas alterações, além do dano alveolar difuso, da formação de membranas hialinas, que vai interferir também no nosso tratamento, que vai implicar em mudanças no nosso tratamento, e isso nós aprendemos ao longo do tempo, foi visto a presença de microtrombos nos capilares e uma série de lesões vasculares, mesmo em outros órgãos associados à trombose. E isso fez com que mudássemos o tratamento e contribuiu com achados da literatura. Então, a partir desses estudos, o uso de anticoagulantes, assim como o uso de corticosteroides, passou a ser uma recomendação devendo ser utilizado como forma de tratamento para os pacientes hospitalizados. Então, vamos detalhar um pouquinho essa utilização. Vamos ver o que traz as recomendações de corticosteroides. Então, os estudos mostraram que o uso da dexametasona, 6 ml EV/UVO, uma vez ao dia, durante 10 dias, em pacientes hospitalizados com Covid-19 e que estejam em uso de oxigênio suplementar. Então, se o paciente estiver necessitando de oxigênio suplementar, intubado ou não intubado, ele se beneficia do uso de receber a dexametasona. Então, essa é uma recomendação forte, com certeza de evidência moderada. Nós sugerimos que o corticoide não deve ser utilizado naqueles pacientes hospitalizados que não estejam necessitando de oxigênio suplementar. Então, o corticoide fora da internação hospitalar, e principalmente quando o indivíduo não necessita de oxigênio, ele não deve ser utilizado. Ele não deve ser utilizado. Então, essa é uma recomendação bastante forte e é baseado pelo menos em dois grandes estudos, um do New England e outro do JAMA, que mostrou que o uso da dexametasona reduziu a mortalidade naqueles que tivessem ventilação mecânica invasiva. Como uma forma geral, em todos os participantes não teve diferença, mas naqueles que estavam em ventilação mecânica invasiva, ela reduziu a mortalidade. E nos pacientes que estavam precisando, não estavam precisando de oxigênio, não trouxe benefício. Então, a dexametasona até teve uma tendência aqui a ter uma mortalidade um pouco maior. Nesse estudo brasileiro, que avaliou também o uso da dexametasona em termos de dias livres de ventilação mecânica, a dexametasona aumentou o número de dias livres de ventilação mecânica. Então,
a dexametasona faz parte do arsenal de tratamento. Se não houver dexametasona, podem ser usados outros corticosteroides, principalmente quando o paciente tem um quadro séptico, você pode utilizar, por exemplo, a hidrocortisona 100 ml 3 a 4 vezes por dia. Bom, como foi visto em outros estudos e no estudo nosso aqui, a presença de microtrombos e a frequência de trombose venosa e de tromboembolismo, então os anticoagulantes passaram a ter o seu papel. Então, eles são recomendados na dose profilática para TVP em pacientes hospitalizados com COVID. Então, o paciente que necessita de hospitalização, porque ele tem a atividade do vírus, que tem uma atividade que favorece a trombose e pequenos vasos em outros vasos também, se o paciente vai ficar internado e vai ficar mais sem deambular, esse paciente vai precisar receber os anticoagulantes na forma de prevenção. Então, esse dado é bastante importante. E as doses farmacológicas que vão causar uma anticoagulação plena devem ser usados nos pacientes que tenham sinais evidentes de trombose venosa profunda ou de tromboembolismo pulmonar. Os antimicrobianos, eles não devem ser usados para o tratamento da COVID-19. Porém, se houver uma suspeita de uma infecção bacteriana secundária, aí os antimicrobianos têm o seu papel. Alguns medicamentos anti-inflamatórios, anti-interleucina 6, uma vez que na patogênese da COVID-19 existem fases inflamatórias bastante importantes, o tocilizumab é clinicamente indicado. Então, os pacientes hospitalizados em uso de ventilação não invasiva ou de catéter nasal de alto fluxo podem utilizar o tocilizumab para prevenir a evolução desse quadro inflamatório. No momento, no Brasil, não é recomendado de rotina, porque ainda não está disponibilizado no nosso meio. Tendo acesso nos pacientes que estão em ventilação não invasiva ou em catéter de alto fluxo, é recomendado. Porém, se o paciente já estiver entubado e em ventilação mecânica, o tocilizumab não deve ser utilizado. Então, tem alguns estudos, como o Recovery, que suportam essa indicação do tocilizumab, assim como o RIMAP-CAP também suporta a utilização de tocilizumab nesses pacientes internados em uso de ventilação não invasiva ou de catéter nasal de alto fluxo. Vocês vejam que o uso do tocilizumab, num sumário de evidências, ele se mostra protetor. Alguns antivirais não estão indicados de rotina, então, principalmente em pacientes hospitalizados, não devem ser utilizados. Então, porque não temos dados, não temos estudos que suportam o uso de alguns antivirais. O Remdesivir, não sugerimos a sua utilização no paciente hospitalizado, porque os dados dos estudos mostraram que o Remdesivir ele não reduziu a mortalidade, porém, houve uma redução no tempo de recuperação naqueles pacientes que estavam precisando de oxigênio em catéter de baixo fluxo. Em um estudo que foi publicado, ele se mostrou útil em reduzir o tempo de internação, o tempo da necessidade de oxigênio. Então,
há incertezas com esse benefício, então, nesse momento, nós preferimos ainda não indicar o Remdesivir. Outros tratamentos, como plasma convalescente, outros antivirais e mesmo colchicina, não recomendamos para pacientes hospitalizados com COVID. Essa é uma recomendação forte. Assim como não sugerimos não utilizar ivermectina em pacientes hospitalizados. Não traz qualquer benefício. Porém, em outros contextos de estudos clínicos, a ivermectina ainda pode ser testada, já que existem alguns indícios ainda presentes na literatura. Bom, esse é o dia da minha felicidade, o dia da vacina, e vamos então falar um pouquinho das vacinas. Hoje, já passamos de 58 milhões, esse é a fotografia do dia 12 de setembro, estamos chegando em 57 milhões, hoje já passamos de 58 milhões e a vacinação vem se ampliando bastante no estado de São Paulo, assim como no Brasil. E vocês vejam que a vacina ela tem o seu papel, ela é fundamental. Esses são os dados de um estudo que foi feito aqui no Hospital das Clínicas para ver a efetividade da Coronavac nos colaboradores médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoal de nutrição, farmácia, todos os nossos colaboradores administrativos, todo mundo que foi vacinado. Reparem aqui, desde a semana epidemiológica 9 do ano passado, ou seja, em março do ano passado, aqui nós temos em preto o número de casos de coronavírus que foram aumentando em São Paulo. Nós, do hospital, os nossos colaboradores, no primeiro momento, tiveram, pela exposição, uma frequência bem maior da Covid-19 e depois, com as medidas de cuidado sendo amplamente implementadas, nós conseguimos reduzir o número de casos de Covid-19 nos nossos colaboradores e isso foi aumentando no estado de São Paulo e na metade do ano passado, em junho, julho, nós tivemos aqui a maior frequência de casos de Covid-19. Mas nos nossos colaboradores, felizmente, as medidas protetivas já estavam instaladas e vinha o sucesso ocorrendo, foi diminuindo, chegou na época de outubro, o número de casos estava bem menor e aí vieram uma série de eleição, feriado, uma série de exposições que fez com que a Covid-19 fosse aumentando em São Paulo progressivamente e aqui chegou em fevereiro, iniciamos a vacinação dos nossos colaboradores, que se completou no início de março. No final de fevereiro ainda completamos a vacinação de todos os nossos colaboradores. A partir daí houve um pico na cidade de São Paulo e apesar desse pico, apesar dos nossos colaboradores continuarem andando de ônibus, metrô, continuarem se expondo dentro do hospital, vejam como a vacina foi protetora. Não houve o mesmo aumento que houve em São Paulo, no município, não houve entre os nossos colaboradores, porque eles já estavam protegidos pela vacinação. Esse é o estudo de Serrana, que mostrou também que a vacinação, de uma forma ampla, protege não só o aparecimento de casos sintomáticos, protege a necessidade também de internação por uma Covid-19 mais grave e também protege reduzindo o número de mortos. Então, não resta dúvida que a vacinação é a grande ferramenta de proteção a mais médio prazo. E temos observado agora que 6 meses após a vacinação, a segunda dose da vacinação, uns casos começam a escapulir
Então, a população mais vulnerável, a população mais idosa e a população de imunossuprimidos são candidatos a tomar uma terceira dose. E nós esperamos que, a partir de 22, aí nós tenhamos uma vacina única que nos proteja não só contra o vírus da influenza, o H1N1, como também tem uma vacina que nos proteja também, além da influenza, nos proteja contra o novo coronavírus. Então, as medidas protetoras de uso de máscara, elas são fundamentais, e a vacina que vão estar aí para nos proteger nesse futuro. Então, eu espero que nós possamos vencer essa fase, e, vencendo a fase aguda do Covid, vai restar para nós conviver, provavelmente, com uma doença crônica, que é a fase do pós-Covid. A síndrome pós-Covid, infelizmente, ela veio, e nós vamos ter que aprender ainda com ela, assim como aprendemos com o tratamento da Covid aguda. Agora nós vamos ter que aprender a tratar a Covid crônica. Obrigado. Muito bem. Tivemos a grata satisfação aí de encerrar com chave de ouro a nossa grade de palestras, com o prestígio do professor Carlos Carvalho aqui com o nosso congresso. Fizemos uma previsão aí de um pequeno debate para propiciar que algumas dúvidas pudessem ser sanadas, alguma discussão pudesse ser promovida. Eu gostaria de agradecer ao professor Carlos pela excelente palestra, o próprio bate-papo aqui do nosso sistema já se manifestou com relação a essa qualidade da palestra, a experiência aí da divisão de pneumologia do INCOR, da UTI respiratória do INCOR, realmente uma grata satisfação poder assistir a sua palestra. Professor Carlos, alguns sobre como que os hospitais poderiam ter acesso ao tele-UTI. Agora, presencialmente, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar com vocês, com você, Jaime, o Caio fugiu, a Cida está aí presente. É um prazer estar com todos vocês e participando desse evento. Bom, a teleconsultoria em UTI foi uma solicitação da Secretaria de Estado da Saúde no ano passado, e nós tivemos que, desde gerar a linha de cuidados, os protocolos para assistência dos pacientes, assim como o nosso time de TI construiu uma plataforma, desenvolveu uma plataforma que está sendo usada, respeitando toda a legislação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso possibilitou, através aí da Secretaria da Saúde, que nós instalássemos bases em diferentes hospitais no estado de São Paulo. E à medida que as equipes eram treinadas e se sentiam autossuficientes, nós podíamos tirar uma base de uma região e colocar em outra. Atualmente, está em discussão, tanto na Secretaria da Saúde, a realocação dessas bases, e estamos num projeto agora de sair do Covid para fazer o atendimento de UTI geral, atender casos cardiológicos, casos respiratórios, casos de trauma, casos de neuro, casos de insuficiência renal e assim por diante. Então, estamos nesse processo em discussão com a Secretaria da Saúde. Eu espero que esse grande ganho que observamos ao longo dessa pandemia, apesar de toda a dificuldade, de todo o malefício que a pandemia causou, esse número inadmissível de óbitos que causou, eu espero que fique algum legado, esse legado e a possibilidade
de trazer uma discussão de alto nível, de poder suprir um pouco a falta de intensivistas, e que esse enorme número de leitos que foram criados de terapia intensiva, que nós não percamos esse número de leitos. Então, ou através da Secretaria da Saúde, ou pode nos contactar direto lá no INCOR, e temos feito algumas ações aí com os prefeitos também, de algumas cidades que estão interessados. Então, alguns projetos já estão sendo desenvolvidos nesse sentido, estamos à disposição para fazer aí, tipo, se possível, até um franchising desse esquema que funcionou bem. Então, seria bastante importante nós pudéssemos desenvolver isso com a participação de mais pessoas. Muito bem. Uma outra questão que eu anotei aqui, embora o senhor já tenha detalhado bastante a questão mais técnica, de protocolo, enfim, uma das coisas que a gente observou durante a pandemia foi a diferença de comportamento dos pacientes em unidade de terapia intensiva, em função dos picos que a gente teve da pandemia. Aparentemente, parece que o comportamento se modificou e que o tratamento teve que ser também adaptado, não diria, mas houve um aprendizado com o decorrer dessa doença. O senhor poderia comentar um pouco essa situação? Veja, esse aprendizado foi bilateral. Nós aprendemos um pouco sobre o vírus e o vírus aprendeu um pouco sobre nós. E, à medida que fomos nos adaptando e surgindo opções terapêuticas ou opções de técnicas, o vírus também foi se adaptando e foi criando variantes que muitas vezes eram mais agressivas no sentido de se espalhar, de contaminar, como ele mudava a forma preferencial de acometimento de alguns órgãos. É nítido para mim, por exemplo, a quantidade de pessoas na primeira onda, no primeiro semestre do ano passado, de pessoas que chegavam comentando a perda de olfato e de paladar, por exemplo. E agora, depois da variante Gama, era bem raro nós vermos esse tipo de situação. Assim como o vírus, ele tinha predileção por determinados órgãos e causava mais lesão em determinado momento, e as suas variantes, às vezes, preservavam um pouco mais. O pulmão, como é o órgão de entrada, sempre ele permaneceu bastante acometido aí em todo esse trânsito, né? Então, algumas coisas que não se faziam, por exemplo, não se indicava ventilação não invasiva no início, agora passou a ser indicado de rotina. A ECMO era muito pouco utilizada no início, agora, para os casos graves, se viu que era uma experiência bastante adequada, e nós recentemente tivemos 2 pacientes, por exemplo, no Hospital das Clínicas Jovens, que evoluíram rapidamente em semanas por uma fibrose pulmonar praticamente definitiva, e eles ficaram mais de 100 dias em ECMO e puderam receber um transplante bilateral de pulmão, e coisa que nessa semana nós demos alta para um desses pacientes voltando para casa. Um jovem de 31 anos, com família, com filhos, poder retornar para casa. Sem a ECMO e sem a possibilidade de transplante, isso seria impossível. Então, algumas coisas que não pensávamos em fazer há um ano atrás, hoje são oportunidades reais, né? Então, o aprendizado nosso foi muito grande e continua sendo, né? E agora o aprendizado está sendo no pós-Covid, né? Estamos convivendo com doenças, com formas crônicas que não se imaginavam que fosse ocorrer. Todo mundo pensava que era entre aspas, uma gripezinha que dava ali alguns sintomas poucas semanas e depois passava, e não é verdade. Nós temos aí a forma crônica secundária à Covid-19.
Uma outra situação que a gente viveu e ouviu muitos centros médicos, experiências e informações é de necessidade de abertura de novos leitos de terapia intensiva em função do número de casos graves e também em função das internações que eram mais prolongadas, ou seja, a rotatividade desses leitos, ela realmente não era o suficiente para trabalhar só com aquela programação inicial de leitos. Então, a gente ouviu em muitos locais que UTIs foram montadas, inclusive, em centros cirúrgicos, utilizando, então, espaços mais apropriados dentro do hospital que pudessem comportar o atendimento de um doente tão grave. O senhor poderia comentar sobre essa questão, a dificuldade de fazer a gestão de uma equipe que poderia não estar habituada com as rotinas de uma terapia intensiva? A gente sabe que houveram muito bons exemplos de sucesso nessa conduta, então seria relevante ouvir a sua experiência. Olha, é muito interessante esse comentário, porque na primeira onda, na época que eu estava na coordenação do centro de contingência, nós chegamos a ter 6.700 pacientes internados em UTI no estado de São Paulo. Na segunda onda, depois de eleição, Natal, Ano Novo e Carnaval, em março, nós chegamos a ter 13.000 pacientes internados na UTI. Então, para arrumar equipe para tocar 6.000 leitos de UTI, no primeiro semestre do ano passado, foi difícil, foi muito árduo. Imagina um ano depois, com todo mundo cansado, com as perdas que tivemos, o número de leitos de UTI mais do que dobrou no estado de São Paulo. Então, foi uma dificuldade muito grande. Felizmente, a telemedicina, a teleconsultoria em UTI, nos ajudou muito nessa difusão. O trabalho que a Secretaria da Saúde fez, estamos aqui participando, a Cida Novaes, o trabalho de difusão de conhecimento, das plataformas que foram disponibilizadas para treinamento de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. Se não fosse essa difusão de conhecimento e o esforço para fazer essa capacitação, a catástrofe teria sido muito maior, como nós vimos na Lombardia, no norte da Itália, como nós vimos em Wuhan, mesmo na China. A China, em Wuhan, eles construíram um prédio de 900 leitos de UTI em 3 semanas, porque eles viram que os pacientes estavam morrendo nas calçadas. Então, nós não tínhamos essa capacidade. O HC transformou 900 leitos em 300 leitos de UTI, 400 leitos de enfermaria em poucas semanas para poder dar conta disso num primeiro momento. Nesse segundo momento, não foi possível fazer isso porque o não-Covid já estava dominando, chegando com uma força tão grande dos pacientes que não puderam ser atendidos no ano passado. Então, mas outros hospitais fizeram essa abertura e a utilização de leitos adaptados em centros cirúrgicos foi super comum, não só aqui. Nova York fez isso direto, e médicos que não tinham treinamento de terapia intensiva tiveram que ir para a linha de frente, tiveram que fazer esse atendimento. Então, eu acho que uma série de hospitais, de sociedades e associações médicas e de secretarias, como a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, disponibilizou curso, disponibilizou formas de capacitação que foram fundamentais e ajudaram muito quem estava na linha de frente para poder prestar uma assistência minimamente adequada para a nossa população. E aqui em São Paulo, diferente do que ocorreu em Nova York, na Itália, na China, nós não tivemos essa sobrecarga que ocorreu em outros locais tão populosos quanto aqui. Isso graças ao excelente trabalho que foi realizado pelos nossos profissionais de saúde no nosso estado. Doutor Carlos, o senhor poderia discorrer aquilo que mais lhe impactou na sua experiência
como integrante do Comitê de Enfrentamento da Covid no governo do Estado de São Paulo? Olha, eu aprendi muito nesse período em vários níveis, e num dos níveis que eu fui obrigado a aprender foi no nível de gestão, porque eu conheci por dentro as dificuldades, como gerenciar essas transferências, trazer um paciente de um lugar para o outro, tá sabendo em que hospital tem leito vago, tem equipe treinada para atender e enxergar como essas transferências eram feitas. Eu fiquei muito positivamente impressionado com o trabalho que a rede de regulação, a CROSS, desenvolveu no estado de São Paulo. Foi fundamental. Quando Campinas lotou, trouxe pacientes para São Paulo. Quando São Paulo lotou, levou pacientes de São Paulo para Campinas, e assim por diante. Era um jogo muito importante. Então, a estrutura de São Paulo realmente é uma estrutura que dá gosto de ver acontecer, e a integração. Ou seja, a coisa que mais me marcou foi essa solidariedade, essa integração entre as diferentes áreas, entre os diferentes municípios, entre as diferentes secretarias da saúde, e a dedicação dos profissionais de saúde. A dedicação dos profissionais de saúde para o atendimento dessa população tão carente na nossa população SUS. Isso me chamou muito a atenção, e eu vi que essa solidariedade, essa disponibilidade das pessoas a praticar a melhor medicina possível para assistência, eu espero que fique daqui para frente como uma rotina. Um outro questionamento, frente a essa questão que o senhor já comentou, de acompanhamento desses pacientes no pós-Covid, né? Essas complicações, essas comorbidades, qual seria, dentro dessas complicações, aquelas que são mais prevalentes? Aqui, um dos nossos congressistas pergunta se, por exemplo, a perda de memória, o déficit de atenção acaba sendo um dos achados dessa síndrome aí pós-Covid. O senhor poderia comentar um pouco sobre essa questão do pós-Covid? Olha, nós estamos, na nossa linha de cuidado, quando ela foi delineada lá em março do ano passado, ela tinha a proposta de acompanhar esses pacientes por 6 e 12 meses. Já completamos o acompanhamento de 6, estamos fazendo de 12, e como nós estamos percebendo que muitas alterações persistem mesmo após 12 meses, estamos entrando com uma solicitação para a FAPESP para que ela nos apoie financeiramente para realizar exames com 24, 36 até 48 meses, para podermos escrever a história natural da Covid-19. Porque com 6 a 11 meses, nós observamos que 60% ainda dessa população que se recuperou da Covid-19, 6 a 11 meses depois, mais de 60% da população tinha queixa de fraqueza, fadiga, falta de ar e cansaço. Fraqueza, fadiga, falta de ar e cansaço eram queixas que espontaneamente os pacientes relatavam. Aplicando questionários validados para qualidade de vida relacionado à saúde, para ansiedade e depressão, para avaliação de sonolência e insônia, avaliação de falta de ar, avaliação de fraqueza muscular, nós conseguimos entender que essa população sofre, em grande parte, por sequelas que estão ficando, espero que não fiquem, mas estão ficando com 6 a 11 meses ainda no sistema nervoso central. Os pacientes têm alterações importantes, parece que alguns estudiosos de catástrofe dizem que a quarta onda da catástrofe é os traumas neurológicos e psiquiátricos que ficam, né?
aquela síndrome pós-traumática. E isso, infelizmente, estamos vendo nessa população. Com relação ao déficit de atenção e a perda de memória, ela tem sido descrita, mas, felizmente, numa frequência, pelo menos nesse estudo da população que estamos acompanhando, nessa corte de pacientes que estamos acompanhando, que são oriundos da internação no primeiro semestre no HC, que estamos acompanhando ainda, essa queixa existe, mas é uma frequência menor. Nós temos visto mais, do ponto de vista neuropsiquiátrico, a parte de ansiedade, depressão e alterações do sono como alterações mais frequentes, né? Sim, muito bem. Uma outra questão que eu tinha marcado aqui, que também talvez o senhor já tenha até comentado de uma certa forma, em virtude da complexidade desse atendimento em UTI, dessa internação prolongada, muitos pacientes precisando de traqueostomia, por exemplo, em função do tempo prolongado que ficaram em UTI. O que também foi bastante impactante foi a presença de algumas condições adquiridas dentro do ambiente hospitalar, como lesões de pele, em função da exigência do decúbito por muito tempo. O senhor comentou aqui a respeito do procedimento da prona, mas como que o senhor, como líder de uma unidade de terapia intensiva tão relevante como o INCOR, comentaria essa questão do impacto dessas condições adquiridas? Essas situações não fisiológicas que se impõem para cuidado dos pacientes, né, muitas vezes elas têm um custo e elas têm os seus efeitos adversos. E a posição prona, como a posição em decúbito dorsal, ela favorece a formação de úlceras de pressão. Então, o cuidado com as úlceras de pressão deve ser tomado. Mas é difícil você imaginar que um paciente fique 1, 2, 3 meses deitado numa cama e, nesse período, recebendo sedativos, nesse período, recebendo miorrelaxantes, alguns deles saem com força muscular quase zero, saem para um programa de reabilitação intenso, então eles não conseguem se movimentar, mesmo quando passa a fase da sedação, e eles desenvolvem bastante, ou desenvolveram bastante esse tipo de problema, de úlceras de pressão, por mais cuidado que se tenha, né? Com a colocação do indivíduo em posição prona, dependendo dos cuidados que se tem para proteção de ombros e para proteção da cintura pélvica e da cintura escapular, nós vimos casos que houve compressão tanto do plexo braquial quanto dos nervos da perna, e esses pacientes, alguns deles, infelizmente, sobreviveram, felizmente sobreviveram à Covid, mas adquiriram algumas lesões nervosas desses nervos periféricos por estar numa posição que não foi... não que não tenha sido tomado cuidado, mas não se tinha noção de que o plexo braquial pudesse ser comprometido, por exemplo, nessa situação. Então, estamos convivendo com algumas situações adversas, secundárias ao problema crônico do vírus, ou complicações devidas ao tratamento que tivemos que fazer para esse paciente sobreviver, né? Então, é muito complexo, né? Então, estamos aprendendo ainda muito e, às vezes, reconhecendo situações não tão adequadas, né? Que, de alguma maneira, o tratamento que foi instalado contribuiu para essas complicações. Muito bem, acho que nós estamos chegando, então, ao final da discussão. Eu estou acompanhando aqui as manifestações no nosso bate-papo do sistema, praticamente a totalidade
dos questionamentos o senhor já conseguiu discutir, conseguiu responder. Gostaria de parabenizar mais uma vez e agradecer pelo seu comparecimento, pelo seu prestígio para esses 2 congressos que realizamos hoje simultaneamente. E acho que talvez a gente nunca tenha sido tão testado, os sistemas de gestão de serviços de saúde nunca tenham sido tão testados como nessa pandemia, né? Até porque é assim mesmo que deve ser a pandemia, minha geração só viveu essa. Mas, principalmente com determinadas etapas desse ciclo, onde a interação da área assistencial com a área de suprimentos, principalmente na questão de equipamentos de proteção, de medicações que nunca foram consumidas com tanta intensidade, a exigência de, eventualmente, protocolos que pudessem prever a utilização de uma segunda linha de remédios, não na qualidade, mas na indicação mesmo, para justamente fazer essa gestão. Talvez o senhor pudesse, então, finalizar um pouco com a experiência que vocês viveram lá no INCOR em relação a essa questão da gestão hospitalar. Esse foi um ponto bastante importante e eu tive a oportunidade de participar do Comitê de Crise do HC, participei do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo, agora estou no Comitê Científico que foi constituído pelo governador e estou colaborando com o Ministério da Saúde na criação de protocolos assistenciais para a Covid-19, essa linha de cuidados que eu falei para vocês. Então, eu vivenciei um pouco aí desse cenário todo, né? E é muito interessante, Jaime, se você lembrar, abril do ano passado, não eram utilizadas máscaras só para ambiente hospitalar. 2 motivos. Um pouco era falta de conhecimento, o segundo motivo era falta de máscara. Não tinha máscara. Tinha a um preço inadmissível. Se um gestor comprasse máscara naquele preço, provavelmente hoje ele estaria sendo convidado na CPI por superfaturamento na compra de máscara. Assim, vivenciamos coisas desse tipo. Quando eu fui ajudar o ministro no Ministério da Saúde, estava faltando oxigênio em vários locais do país. Estava faltando medicamentos para intubação. O preço de um mil relaxante no mercado estava 5 vezes maior do que o valor dele usual. Então, é muito difícil se fazer gestão numa situação... Agora, agora que está sobrando, por exemplo, ventilador mecânico, ninguém fala nada. Agora vamos todos à caça de quem comprou ventilador mecânico por um preço alto. Agora, em maio do ano passado, se não tivesse ventilador, o gestor não presta, o gestor não se esforçou para isso, e um ventilador que hoje qualquer intensivista se nega a utilizar porque é um ventilador ruim, é o que estava sendo oferecido por 50, 100 mil dólares. Então, é complexo e eu não sou gestor, olhei, passei a dar muito mais importância para a área de gestão do que eu dei no passado. Eu entendo que é muito mais complexo do que programar toda uma logística para distribuição de insumos, de equipamentos de proteção, agora de vacinas. Isso é muito, muito complicado e, felizmente, tem
pessoas que se dedicam a isso, mas é muito complexo. Principalmente no meio de uma pandemia, você conseguir pilotar todas essas coisas é muito difícil, né? Eu convivi bastante no meu período de centro de contingências com o Zé Henrique German, que era o secretário da Saúde naquele momento, e eu via o Zé Henrique arrancar os poucos cabelos que ele tinha e depois entrou até num quadro de estafa, porque é muito difícil. É verdade. Então, assim, eu acho que essa, entre aspas, história, né? Entre aspas, história, não. Essa legislação que diz que a saúde é universal e que todos devemos ter direito a ela, eu acho que ela é uma verdade mais que saúde, né? Que todos temos direito, né? Então, é complexo. E os nossos juristas nem sempre têm uma visão clara disso, né? Então, algumas decisões são tomadas de uma maneira que, na minha interpretação, são inadequadas, são muitas vezes olhando só uma pessoa que fez uma solicitação, que eu entendo que uma vida é uma vida e ela tem o seu total valor, mas, às vezes, para pagar um tratamento de uma coisa estranha para uma pessoa, você vai tirar de centenas, milhares de outras. Então, é difícil, eu não me sinto muito confortável aí na gestão. Eu deixo para os gestores, aí, como estou vendo aqui, assistindo aqui o doutor Milton Ozaki, que é um dos melhores que eu conheço nessa área. Muito bem. Mais uma vez, gostaria de agradecer, deixar à disposição do senhor para últimas palavras, se quiser, fique à vontade. Não, só finalizando, agradecer a oportunidade e confirmar que é um prazer aqui e dar parabéns a vocês pelo sucesso desse evento. Eu vi de manhã, eu participei um pouquinho, tinham 200 pessoas, agora no fim da tarde eu estou vendo aqui mais de 150 pessoas participando, é um sucesso. Parabéns aí, e vamos em frente, que a pandemia não acabou. Verdade. Esse sucesso, com certeza, tem total relação com a qualidade dos palestrantes que estiveram aqui. Muito obrigado, professor Carlos. E finalizando a nossa grade de hoje, eu gostaria de convidar o Dr. Milton Ozaki para é o presidente, né, da SOMPA, Sociedade Paulista de Preventiva, Social, Administração e Saúde. É o nosso grande líder do programa CQH, e Dr. Milton, fique aí totalmente à vontade para fazer as suas considerações e o encerramento desses 2 congressos. Obrigado, Jaime. Eu imagino seu cansaço, né, por conduzir esses trabalhos aqui. Eu tenho certeza que acho que você preferia ter dado um plantão, né, no pronto-socorro cirúrgico, né, do que conduzir esse trabalho. Mas, parabéns, brilhante condução, nossos agradecimentos, nosso reconhecimento pelo trabalho de hoje. O nosso diretor científico da SOMPAS, nosso diretor científico do programa CQH, e que tem conduzido tão bem os trabalhos, né? E antes de iniciar, né, as minhas palavras, eu queria agradecer ao professor Carlos, né, dizer que isso é uma gentileza de quem estudou no Colégio Roosevelt. Então, aqui, dizer a todos aí que eu tive a honra de conhecer o professor Carlos desde a época do Colégio Estadual Presidente Roosevelt. E, com certeza, essas palavras
que ele dirigiu a mim foi fruto dessa convivência nesse colégio. Eu queria, né, iniciar agradecendo a todos os congressistas, né? O programa CQH, Compromisso com a Qualidade Hospitalar, é um projeto de responsabilidade social da APM, da Associação Paulista de Medicina, que completou no último dia 1º de julho 30 anos de existência. Ao longo destes anos, tem incentivado hospitais a buscar a melhoria contínua da qualidade assistencial através da capacitação de equipes multiprofissionais, produção de publicações científicas e realização de eventos para discutir importantes temas da área da saúde, sustentado no modelo de gestão CQH. Este projeto extrapolou fronteiras no apoio a entidades hospitalares atuando em Angola, Peru e Guatemala. E, neste momento, estamos em negociações com o Ministério da Saúde de Moçambique. Estivemos, no mês de junho, realizando o diagnóstico situacional do sistema de saúde daquele país. E, quiçá, esperamos, breve, podermos realizar um trabalho junto àquele país com o objetivo de melhorar o sistema de saúde. Por estas ações, o programa CQH, por essas ações do programa CQH, a Associação Médica Brasileira, a AMB, reconheceu a administração em saúde como área de atuação dentro das especialidades médicas, permitindo a criação da ABRAMPAS, Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde. No dia 25 de maio, a Comissão Nacional de Residência Médica aprovou a matriz de competência para a residência nessa especialidade, como bem demonstrou o doutor Antônio Eduardo Aguiar, presidente da ABRAMPAS. Neste ano de 2021, pela passagem dos 30 anos do programa CQH, este projeto modernizou seu logo, está modernizando o seu portal, buscando integrar-se ao modelo de comunicação da sua mantenedora, a APM, e atualizou o roteiro de avaliação do programa CQH. Este novo roteiro, demonstrado pela palestra do Dr. Jaime, incorporou fundamentos necessários à moderna gestão, priorizando-se a sustentabilidade institucional. Ainda para comemorar os 30 anos de trajetória, o programa CQH promoveu a publicação de um livro. Mais que historiar as realizações do projeto CQH, a obra registra o reconhecimento aos voluntários que conduziram e conduzem o projeto. Esta obra ocorreu graças ao patrocínio das empresas Saraia e FTD Educação. A Saraia é uma empresa japonesa que se prepara para trazer ao Brasil seu know-how em soluções inovadoras para a higiene hospitalar, inspirados na sustentabilidade. Por intermédio do amigo Edson Kodama, o presidente desta empresa, o Sr. Yusuke Saraia, se sensibilizou com o significado da obra, assumindo o patrocínio. A FTD Educação, através do Sr. Délcio Balestin, presidente desta editora voltado ao ensino, conhecendo o programa CQH, sensibilizou-se e apoiou a impressão de 2.000 exemplares. A ocorrência do Congresso Brasileiro de Qualidade em Unidades de Saúde e de Medicina Preventiva e Social é importante sustentáculo na missão do programa CQH na melhoria da gestão da saúde. Nesta edição, focou-se na inovação voltada ao combate da pandemia que assola o mundo há quase 2 anos. Participaram importantes nomes da medicina brasileira e discutiram-se importantes temas voltados ao momento, consolidando essa importância do conhecimento para a superação da pandemia. Neste congresso, nos webinários realizados no decorrer desse ano, evidenciou-se a importância da ciência, apenas da ciência, para enfrentamento do SARS-CoV-2. Em nome do programa CQH, gostaríamos de agradecer à APM o apoio para a realização deste congresso. Ao Dr. José Luiz Gomes do Amoral, presidente da APM,
nossa gratidão pelo sempre apoio e prestígio que tem nos conferido nos congressos realizados. Aos palestrantes que fizeram brilhar este congresso, nossa convicção de que a enorme audiência a este evento ocorreu graças ao peso de seus nomes. Nosso reconhecimento aos organizadores, Dr. Jaime Malek, Cida Novaes, Rosimeire Keiko Rangai e Andréia Nascimento, que são também coordenadoras do grupo de benchmark do programa CQH. Nossos agradecimentos ainda aos senhores Jorge Assunção e Luiz Cláudio de Souza Oliveira, respectivamente superintendentes de Estratégia e Marketing da Administração da PM, pelo apoio às atividades do programa. Ao Jefferson Lima, Márcia Mergulhon e Cláudio Iocota, nosso reconhecimento pelo apoio na operacionalização do Congresso. Muito obrigado pela contribuição de todos que permitiram a realização desse 21º Congresso Brasileiro de Qualidade e Unidade de Saúde e 4º Congresso Brasileiro de Medicina Preventiva e Administração em Saúde. Até o ano que vem. Muito obrigado.